Paraibanos e paraibanas, estamos juntos mais uma vez, de volta aqui na sua TV Norte Paraíba, começando uma nova semana. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia nesse nosso encontro semanal, com entrevistas, com debates de credibilidade da televisão paraibana, a hora H da televisão paraibana. Numa semana que começa muito quente e promete ainda mais novidades, porque a semana passou também com muitas revelações, movimentações dos bastidores da política paraibana. Clima de São João no estado da Paraíba e a fogueira queimando na política do estado. Na hora H de hoje a gente vai conversar sobre esses últimos fatos e acontecimentos e desdobramentos, convidando 3 analistas políticos da imprensa paraibana. Aqui comigo Gutenberg Cardoso, Walter Santos e Suetone Souto Maior, com a sua participação, com a sua interação nos nossos canais de comunicação. O que disse a senadora Daniela Ribeiro semana passada, e que não disputará a reeleição caso o candidato a governador do grupo governista seja o filho, vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro. Que isso implica nas movimentações políticas do Republicanos. Foi um sinal para um começo de pacificação, mas o Republicanos vai se contentar com esses outros espaços? Uma vaga de senador, por exemplo, resolve tudo? No Progressistas, a coisa mais ou menos resolvida com a decisão da senadora Daniela Ribeiro, pelo menos agora publicada, revelada. Mas e Cícero Lucena? Se sente plenamente satisfeito, contemplado pela presença de um partidário seu, um filiado do Progressistas como cabeça de chapa, ou quer ter a sua participação do seu grupo político nessa chapa governista, custe o que custar? Quem é esse nome do Republicanos para uma chapa que presumidamente, possivelmente já está na rua, na vaga de senador? É mesmo o presidente da Assembleia, Adriano Galdino? E Hugo Mota? E o prefeito de Patos, Nabor Vanderlei? Vão abrir mão desse espaço? E a oposição, que fica na espreita, em silêncio, aguardando os movimentos governistas para só depois tomar as suas posições? Vai de Pedro Cunha Lima, novo presidente estadual do PSD, ou Efraim Filho, que perdeu força em relação à Federação União Brasil e Progressistas, vai continuar tentando ser esse nome para unir a oposição? A Federação Republicanos, MDB, que está em curso, influencia até que ponto na eleição da Paraíba, já que o MDB da Paraíba tem um candidato a senador, tem um senador e candidato à reeleição. Como é que vai ser toda essa engenharia? Como é que é possível conciliar tantos projetos, tantos interesses em 2 chapas na Paraíba? E o PL, o bolsonarismo, vai realmente, como o Bolsonaro escalou, numa chapa solo, solteiro, ou vai tentar se agrupar com esse espaço do grupo Cunha Lima e de Efraim Filho? Tudo isso e muito mais a gente discute a partir de agora aqui no programa, repito, com a sua participação e a sua audiência. Eu sou Heron Cid, você está na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Norte Paraíba e na Hora H, agradecendo mais uma vez a você pela sua audiência e dizendo que você pode interagir, participar conosco nos nossos canais de comunicação. No YouTube está na sua tela aí, você pode acompanhar o programa ao vivo, além de mandar a sua interação, também compartilhar com quem você quiser, para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo. É só compartilhar o programa, a live do programa no YouTube da TV Norte Paraíba, que está aí na sua tela. Comigo você pode falar direto no Instagram, no @HeronCid. Será um prazer poder compartilhar também e interagir com você de toda a Paraíba. Uma informação nesse começo de programa. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, ex-deputado, ex-secretário de Estado e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas da Paraíba, Arthur Cunha Lima, faleceu na tarde desta segunda-feira em João Pessoa, capital do estado. Ele estava internado em um hospital particular desde o dia 10 de março.
Essa informação foi comunicada pela assessoria de comunicação e também pela família de Arthur Cunha Lima e também ratificada pelo hospital. Arthur Cunha Lima teve uma trajetória de vários mandatos, como eu disse aqui, presidiu a Assembleia Legislativa da Paraíba, teve muita influência política em determinado período da vida pública paraibana e encerrou a sua carreira como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, quando chegou a ser afastado no âmbito das investigações da Operação Calvário. Ultimamente ele já estava nesse processo de tratamento de saúde, vinha com a saúde se deteriorando cada vez mais e hoje chegou a falecer em João Pessoa, num hospital particular aqui da capital paraibana. O velório de Arthur Cunha Lima será realizado na Assembleia Legislativa da Paraíba. A gente começa a conversa de hoje aqui trazendo convidados para tratar sobre os últimos fatos e acontecimentos da política paraibana. Tenho a honra e o prazer de ir apresentando aqui meus colegas jornalistas que, vez por outra, me ajudam no programa fazendo perguntas a entrevistados, mas hoje eles que são os entrevistados pela expertise, pelo acompanhamento permanente, diário dos fatos da política paraibana. Eu vou começar aqui trazendo aqui Suetônio Souto Maior, analista político, Suetônio Souto Maior, ex-editor de política de jornais aqui da Paraíba e de Pernambuco, também assina blog na internet. Vou dar logo boa noite aqui a você, Suetônio. Obrigado por ter vindo falar conosco aqui. Obrigado. Prazer é meu, Heron. E boa noite aos espectadores. Aqui comigo também Walter Santos, o homem do WSCom, pioneiro da comunicação do jornalismo digital da Paraíba e líder da revista Nordeste, que só cada vez mais ganha mais relevo público e respeitabilidade no cenário nacional. Walter, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Estamos sempre cúmplices de sua performance. Você faz um trabalho diferenciado no cenário da nossa mídia e para todos nós é uma satisfação refletir, discutir, avaliar os cenários que interessam tanto ao contexto socioeconômico do estado da Paraíba. Obrigado, Walter, mais uma vez. E aqui, ao meu lado, Gutenberg Cardoso, homem do Polêmica Paraíba, de rádio, de televisão, de todos os canais de comunicação, o mais novo papai da imprensa paraibana, 10 dias de nascido, Caetano, não é, Gutenberg? Obrigado por ter vindo. Forte abraço para você, Heron, para os dois colegas aqui, Walter e Suetônio. É um prazer estar nesse colóquio aqui debativo sobre os temas da atualidade. O Caetano Cardoso está bem, está 12 dias de nascido, a mãe está bem. Coisa boa. E o pai também, pelo que eu estou vendo, né? Cheio feliz, de renovado, feliz, renovado. Completei o time de futebol, agora vou cuidar dos reservas daqui a pouco. O Gutenberg tem um objetivo, vocês sabem, que é superar Jacó, Israel, né? Que teve 12 filhos, já vai com 12, já empatou. A meta dele é passar disso, ou seja, como um bom dobrar a meta. Procriador. Vai ser Abraão, né? Que é um pai de multidões, né? Crescer e multiplicar, e disse o Senhor. Esse é o mandamento. Esse mandamento ele quer seguir, é o único que ele quer seguir, crescer e multiplicar. Mas vamos lá. Suetônio Souto Maior, a semana terminou com um fato político muito interessante. Pela primeira vez, a senadora Daniela Ribeiro, que voltou ao Progressistas, era do Progressistas, foi para o PSD, voltou ao Progressistas, pela primeira vez ela disse textualmente o que talvez fosse a senha que estava faltando, pelo menos na mesa do governador João Azevedo. Esse fato podia até ser discutido nos bastidores, mas nunca havia sido verbalizado como um compromisso público, quando ela disse que se Lucas Ribeiro vir a ser o próximo candidato a governador da chapa governista, ela não disputará a reeleição, dando um gesto assim de renúncia para facilitar esses entendimentos. Até que ponto essa fala tem peso nesse momento muito tumultuado das articulações? Eu creio, na minha opinião, que foi um chamamento à harmonia. A gente via mais recentemente que a base governista, né, por conta de lógico, muitos interesses colocados em jogo, né, com muitos nomes, com potencial de disputa das eleições no ano que vem nos diversos cargos. E a família Ribeiro, nesse xadrez, tem grande importância. E começou-se a ver nas últimas semanas um burburinho muito forte de
como seria a formação dessa chapa. E as dúvidas que foram se colocando, elas eram potencialmente danosas, né, à manutenção dessa aliança. Por exemplo, a discussão de se Lucas assume o governo e disputa a reeleição, Daniela será candidata? Mesmo que houvesse já lá atrás a informação de que, inclusive expressada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, de que não haveria 2 Ribeiros na mesma chapa, né, havia muita dúvida colocada na mesa, né, e essa dúvida, inclusive, sobre a longevidade, né, dessa aliança, se ela seria uma aliança que daqui a 4 anos Lucas sai e apoia alguém desse bloco, né, havia muitas dúvidas em relação a isso. Então, a partir do momento que Daniela chega e diz, olha, se Lucas for candidato e assumir o governo e for candidato, eu não serei candidata, né? Então, há uma conformação, né? O próprio Adriano Galdino, que era a figura ali do Republicanos que verbalizava esse desconforto, sinaliza que pode haver pacificação, né? E esse grupo volta a dialogar. Agora, há muitas dúvidas para o futuro, né? E a grande interrogação que se pode fazer e Cícero? O que acontece com Cícero? Cícero Lucena, assim como Lucas, se movimentou, fez muita movimentação pelo interior, buscou apoios, criou gordura nessa discussão, né, a ponto de liderar as pesquisas, né? O que será dele? Que papel ele terá nessa eleição agora? Esse é um ponto para discussão, inclusive. Ainda em aberto, né? Ainda em aberto. E difícil de você dizer como é que isso vai se conformar. Afinal de contas, Cícero, no histórico dele, ele acabou sendo preterido várias vezes, né, e silenciou. Agora, isso vai acontecer novamente, né? É uma grande discussão. Walter Santos, que efeito tem esse compromisso agora público da senadora Daniela Ribeiro dentro desse conjunto de forças políticas? Olha, a impressão é de que a Daniela, já na sucessão municipal, ela já estava com uma performance de quem não se empenhou nos 223 municípios como os demais líderes políticos da Paraíba. Era como se fosse uma cena de quem estava, vamos dizer assim, buscando construir uma outra alternativa para a vida pessoal dela. Acho que nos últimos tempos ela tem se ausentado dos enfrentamentos fortes nos 223 municípios. A decisão dela, como já foi dito aqui por Suetônia, é um manifesto real de quem está tomando uma posição em favor do filho Lucas Ribeiro. O fato que, aliás, na verdade, se desdobra em 3. A situação tem nomes em fartura para a disputa de 2026. 2. A oposição só tem 2 nomes relevantes do ponto de vista eleitoral, que são Efraim e Pedro Cunha Lima, e vive na torcida para que a situação crie um embaraço que se divida para atrair alguém do cenário governista. E terceiro, o que me chama mais a atenção é que o governador João Azevedo, que todas as pesquisas que nós temos tido acesso, ele surge com aprovação política nos 223 municípios do estado, diferentemente da disputa, a reeleição dele, que ele perdeu em João Pessoa e Campina Grande, mas foi eleito pelos municípios pequenos. Ele tem todo esse acervo, mas ele não comanda, ele não controla esse núcleo governista na atual fase do processo pré-eleitoral. Por que isso? Por quê? Então, eu acho particularmente que, de certa forma, a impressão que se apresenta é de que, de certa forma, ele terceiriza o comando político para algumas das figuras conhecidas em torno dele
E essa terceirização lhe deixa num tamanho menor do que poderia ser. Eu jamais imaginaria isso com Ricardo Vieira Coutinho no comando desse processo. Gutenberg Cardoso, pós Daniela Ribeiro, isso caminha para a pacificação, a palavra que Adriano chegou a dizer, ou tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, Gutenberg Cardoso? Muita pedra pelo caminho para ser removida ainda? A gente só chegou na metade do São João, porque Campina Grande começou já alguns dias atrás. Eu acho que a gente está na metade. Na metade do São João de Campina Grande, que todo mundo esperava que seria o momento para decidir a chapa. Se você analisar as decisões que já foram tomadas lá no aeroporto de Campina Grande, são várias. Primeira delas, foi Hugo Mota que chamou a reunião e disse que não será candidato nem a senador nem a governador. Isso é o fato mais marcante. Ele é do Brasil, ele não vem disputar na Paraíba. Primeira constatação clara. A segunda, que é fruto de tudo isso, João é candidato a senador. Porque a decisão fato aí... consumado. Fato consumado. Não adianta mais ele esconder. Ele pode até querer ainda esconder, mas não adianta. João despachou na sexta-feira, no gabinete da prefeita de Pocinhos, pediu a Adriano um local para despachar. Disse, vamos, o gabinete da prefeita. Que eu tenho 14 prefeitos para receber. Sabe o que é que João fez? Chamou o Adriano para ficar na sala com ele, despachando com os prefeitos. Assunto número 1, Senado. Assunto número 2, Senado. A segunda vaga. A segunda vaga. E Adriano conversando com ele, e os prefeitos me fez confidência. Alguns nos disseram, eu já tenho um compromisso com o Fernando, não dá para mudar, mas na frente a gente conversa. Esses dois fatos já estão peremptórios. O terceiro, Daniela não vai disputar. O quarto, que o candidato será Lucas, que vai assumir o tampão. Isso aí está definido. Aí vem a outra pergunta. Quer dizer que o republicano, quando o Hugo bateu o martelo lá, chamou para conversar e disse isso, as duas vagas que Adriano cobrava para o republicano, é fato. Aí alguém disse, e Cícero? E Messinho? Aguinaldo teria dito, esse eu resolvo. E o Hugo teria comentado, e se alguém deles se filiar ao republicano? Não disse nome, não teria dito nome, mas teria dito alguém se filiar ao republicano. Porque resolveria o problema deles e manteria a tese do republicano com duas chapas. Com as duas vagas. Ou seja, o republicano até toparia uma barriga de aluguel aí. Mas também botaria Cícero na chapa, porque é a liderança da capital, tem que ter Cícero numa chapa. Porque Cícero pode sair em faixa própria, candidato a governador, se for preterido, e olha aí o problema criado. A oposição pode dar espaço para ele, olha o problema criado com o Cícero. Mas aí coube a Aguinaldo e a Hugo resolver essa questão. Só que Cícero, acho que está numa missão em Israel muito mais séria, resolvendo alguns conflitos por lá. E tem um grande conflito para resolver quando voltar. Ou seja, Cícero sai de Israel e volta para a faixa de Gaza aqui, né? Com certeza. Gutenberg, segura um pouquinho aí que a gente vai para o intervalo rapidinho continuar essa conversa com essas análises e esses fatos. A pergunta seguinte é, resolve Cícero Lucena embarca nessa história se não tiver uma presença com o DNA dele na chapa? Ele tem motivos para ficar insatisfeito com João Azevedo e com o PP de Aguinaldo Ribeiro, caso não esteja diretamente numa chapa? A possibilidade de resolver esse impasse com Cícero indicando, por exemplo, uma vaga de suplente de senador de João Azevedo? Na chapa, Hugo Mota se sente contemplado com um nome para senador que não seja também do seu círculo familiar? Adriano Galdino resolveria essa indicação? Satisfaria os desejos ou os projetos de poder da família Mota? E a oposição da Paraíba vai assistir apenas passivamente esse processo ou está realmente crente de que no final das contas alguém vai sobrar na curva e ela vai se aproveitar dessa sobra, entre aspas? Daqui a pouco a gente continua essa conversa, esse bate-papo no programa Hora H aqui na TV Norte Paraíba. Não mude de canal, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Até já.
Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pela audiência, você que volta com a gente aqui na Hora H. Hoje nós estamos debatendo com convidados, especialistas em política sobre os últimos fatos e acontecimentos do cenário da sucessão estadual da Paraíba, a partir de algumas movimentações novas nesse xadrez. Aqui comigo, Suetônio Souto-Maior, Walter Santos e Gutenberg Cardoso, três craques da crônica e da análise política paraibana. Suetônio, eu vou começar por você com a sua deixa, quando você disse, tudo bem, aí esse movimento de Daniela dá um certo conforto à base governista, mas continua a maior interrogação do mundo, apesar de não ser em Campina, de ser em João Pessoa. E Cícero nessa história? Vai se sentir contemplado por um filiado do seu partido na cabeça de chapa, como Lucas Ribeiro? Qual é o projeto de poder de Cícero, além da prefeitura da capital? Ele terá outra chance de se postar numa disputa majoritária maior do que essa que está tendo agora, apesar mesmo, e ele inclusive vem sendo muito assediado por outras lideranças e tal, e tem dado demonstrações de que tem interesse realmente quando ele se movimenta interior da Paraíba fora. A princípio achava-se, Suetônio, que era um movimento de força para impor a presença do filho Messinho Lucena. Essa página virou quando o próprio Cícero passou a declarar assim, não é mais esse projeto, até foi, não é mais, sou eu mesmo que quero ir para essa disputa, quero dar a continuidade ao projeto de gestão do governador João Azevedo. O que é possível dentro dessa engenharia para contemplar Cícero Lucena ao ponto que ele não se sinta preterido e ao mesmo tempo desrespeitado no seu tamanho? Não é um cenário fácil de ser resolvido. Se a gente observar, até pelo histórico de Cícero, né, que lá em 2002 poderia ter sido candidato de consenso no grupo do MDB, preferiu seguir, né, o acordo que já tinha com o Ronaldo e apoiou o Cássio. Né? Depois, o resto da vida dele foi vendo cenários em que ele pudesse disputar o governo. E isso aconteceu em 2010, né? Isso aconteceu em 2014, quando tentou ocupar um espaço na chapa e não conseguiu. Não tem o direito nem de ser candidato à reeleição. Né? Pois é. Então, o que é que a gente tem agora? Um Cícero que caminhou a ponto de ganhar gordura para disputar. É como a gente imaginasse aqui a seleção brasileira, que tem um jogador em condições de jogo, né, que tem preferência da torcida, né, a preço de hoje, mas que por uma desarmonia interna não vai entrar em campo. É uma questão difícil de você imaginar. Né? Você pensa também que a base governista hoje, se ela rachar, ela pode ter duas candidaturas no primeiro turno? Pode acontecer. Né? Não me parece que é o cenário que vai se construir hoje e me parece também que é uma equação difícil de ser contornada se o obstáculo for Cícero, porque hoje você tem o governador João Azevedo, né, talvez como um dos favoritos para a disputa eleitoral do Senado. O Senado geralmente é uma casa de governadores. Né? A gente talvez não tenha aqui na história da Paraíba um governador que disputou o Senado que não tenha sido eleito. Eu pelo menos não recordo de nenhum caso. E em qualquer outro estado é difícil você imaginar o ex-governador que disputa o Senado não consiga se eleger por conta da representatividade que o cargo de governador dá a esse candidato. Então, o João teria essa proeminência para a disputa. Mas ele entra numa situação em que ele sai do governo, o governo é assumido por Lucas Ribeiro, Lucas passa a ter a caneta e João passa a depender, né, em certa medida, do governador, né, de acordos que são construídos. Né, é sempre muito ruim você sair de uma base que ela rompe, né, e isso traz prejuízos eleitorais com certeza. Então, João não vai poder fugir muito disso. E é por isso que essa relação do governador com o prefeito Cícero Lucena, que vem sendo construída há muitos anos e tem sido mantida em todas as eleições, ela vai para um momento muito difícil agora, que é do prefeito, que trabalhou para disputar, né? Houve esse sinal verde para que ele fosse em busca de votos, que ele percorresse o estado, que ele crie essas condições, mas agora chega o momento em que o governador, o seu grupo, todo se questiona como é que vai acomodar tudo isso.
difícil de você fazer uma previsão tão cedo. Então, é possível que, por exemplo, o prefeito mude de partido, pode buscar um projeto fora da base governista como um todo? Pode acontecer, né? Não creio, no entanto, que ele vá para a oposição. Esse é um cenário que a gente até conversou aqui. E não parece que tem muito clima para isso. Não tem, até pelo histórico dele. O histórico de Cícero não é de romper com um grupo e ir para a oposição. Então, quando você conversa com os aliados, eles dizem que esse não é um cenário possível. Então, vamos para um quadro de difícil solução. Ô, Walter Santos, a gente está falando aqui de alguns temas e eles também estão falando quase na mesma toada, Gutenberg, de coisa para ser já resolvida. Gutenberg relata ali uma reunião no aeroporto, tem reuniões ali, tem reuniões acolá, mas nós estamos em junho de 2025. É factível que se resolva alguma coisa de uma convenção de 2026 de junho, agora já, ou tem alguém enganando alguém aí? Olha, isso faz parte da nossa atividade humana aqui na Paraíba, porque nós somos precoces. A gente adora, quer dizer, a sociedade adora conviver com esse debate político. Agora, nós precisamos levar em conta, Aaron, algumas ações que estão em curso e que vão interferir nesse processo de 2026, que são as federações. Nós abordamos aqui, você sobretudo, o significado do PP com o União Brasil. Esta federação, do ponto de vista numérico, do ponto de vista do que cada um dos partidos apresenta, deixa o senador Efraim Filho numa posição desconfortável, ao contrário do PP. Ainda temos uma outra federação que se consolidou e acho que esta terá menos força eleitoral, que é a do PSDB e Podemos, que é representado por Romero Rodrigues e Rui Carneiro. Essa federação ela não tem a mesma dimensão do PP e Efraim e a União Brasil. E ainda temos a conversa inconclusa do MDB, do senador Veneziano Vital, com os republicanos Diogo Mota, Adriano, Wilson Santiago, etc. Tal. O que se confirmar lá em cima, é inevitável não ter que ter acerto logo aqui na Paraíba também. Então, porque alguém vai ter que sair, né? Se não tiver acordo, alguém vai ter que sair. Então, essa federação MDB e republicanos, ela suscita, como desdobramento, algo que não está como grande referência, que é o seguinte: existe uma federação entre o PT, o PV e o PCdoB. Há uma conversa e negociação entre o PDT e o PSB. O PSB que é liderado, presidido na Paraíba por João Azevedo. O que eu quero dizer é que neste campo progressista nós vamos precisar entender como em 2026, como é que vai ser arrumado esse tabuleiro em que está João Azevedo, a possibilidade de Veneziano, nessa conversa aí de MDB republicano, está próximo, e ainda tem o ex-governador Ricardo Coutinho. Pelo PT. Que será candidato, aliás, ele tem repetido muitas entrevistas que ele será candidato a deputado federal. Por esta composição de agora, pelo nível eleitoral, o PT só faz um. Se só faz um, como fica essa disputa que vai ter Ricardo Coutinho e Luiz Couto? Ainda tem outros candidatos que vão tentar... O Frei Anastácio aí também, que já foi deputado federal. Frei Anastácio é candidato a deputado federal pelo PT. Então, e Lula, que por inúmeras declarações, inúmeras manifestações, ele ele apoia a candidatura de João Azevedo, mas ele namora. Luiz Inácio Lula da Silva tem uma simpatia
o veneziano Vital. Ou seja, ele quer os dois, né? Um de um lado do outro. Sim, mas... Dois senadores eleitos na base dele. Né? Na base dele, eu digo, isso não é uma composição assim, tão simples. Não é um palanque fácil de montar, né? Não é uma coisa É um pau de arara, e não um palanque, né? É um pau de arara. Então, são essas nuances que vão interferir. Para concluir, o governo tem o melhor argumento que, numa fase política de tantas crises conceituais, o governo do Estado tem o argumento de que faz uma gestão de resultados e que essa gestão, em tese, pela ótica do governador e do governo, precisa se manter, se ampliar. Mas como fazer isso acontecer diante de outros interesses que eles não são consensuais? Então, essa é vamos dizer assim, a grande interrogação e que só o passar do tempo. Agora, Cícero Lucena é um quadro que tem, do ponto de vista político-eleitoral, uma performance que não pode ser desprezada nesse tabuleiro. O ingrediente aqui, pós o que você está dizendo, Walter, é que não bastam os entendimentos estaduais quando vem uma conjuntura mais forte, maior e superior dessas federações. Então, muita coisa do que está sendo tratado aqui pode simplesmente ser atropelada pelos interesses nacionais. Então, essa turma aí, por isso que é o que eu estava dizendo anteriormente, tem muita coisa que está sendo colocada já como certo entre eles que pode não bater daqui a 6 meses. Porque esse povo aí, deputado federal, está vivendo do tamanho que eles têm em Brasília. Então, o jogo de lá tem muita força para cá. Gutenberg Cardoso, tem sempre uma interrogação aqui que eu quero começar por você e vez por outra é colocada para desencorajar uma candidatura do vice-governador Lucas Ribeiro. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, é muito porta-voz dessa fumaça de dúvidas. De que Lucas Ribeiro não tem estofo, não tem vivência, não tem vida pública para emplacar para governador, talvez não esteja preparado para um debate mais duro com a oposição. Vez por outra, essa performance dele é colocada em dúvidas. Você acha que é uma preocupação pertinente ou ao assumir o governo, naturalmente ele passa a ter outro tamanho? Eu vou colocar aqui 3 questões. Walter falou que é só na Paraíba que a campanha está antecipada. Aqui em Pernambuco já tem comício. Pesquisas, a governadora e o João Campos, prefeito, que é candidatismo, já tem os palanques e tudo lá. Mas então aqui nós estamos também, nós sempre fomos uma capitania subjugada a Pernambuco. E olha que lá eles têm futebol, né? A segunda observação, esse garoto com a caneta na mão durante 6 meses, aí vai se tornar o príncipe. Todo mundo vai se render ao fato de ele estar no governo. E nós vivemos o terceiro item. O terceiro item é mais fulminante. Na eleição passada de prefeito, se dizia, e eu ouvi alguns especialistas dizer, 223 prefeitos, só perdeu 5 prefeitos. Porque a tendência de continuidade do que está é forte. Estão me dizendo agora que essa tendência é cada vez mais forte nas eleições para governador. Se o governo for ruim, ele mesmo assim com a máquina elege quem quiser. Mas aqui o governo está bom. E o Lucas, espertamente, colou em João permanentemente. Ou seja, onde João está, ele está. E eu comecei a perceber, por onde eu passo, eu começo a perguntar a taxista do dia. E esse boizinho aí agora que está com o João, está de vez para baixo? Não, doutor, ele é um cara novo, simpático, sorridente. Ele passa assim, ele tem, porque político tem que ter carisma, natural. Eu olhando para ele, eu nem vejo Aguinaldo, nem vejo a mãe, nem vejo nenhum avô. Eu vejo uma outra figura, de uma nova geração. Fala uma linguagem mais fácil, tudo. Ele lembra muito Não parece um político, digamos assim. Não parece político. Então, tem tudo para dar certo. Agora, vai depender de quem ele vai enfrentar no embate lá do outro lado. Eu pedi recentemente uma pessoa fazer uma pesquisa.
E se for Pedro e Lucas? Um com 35, o outro com 36 anos. Essa é uma geração que não é a nossa geração, é a geração mais atual, é a geração do IA. É outra cabeça, é outro pensamento político. E tomara que esses dois que vão disputar, provavelmente, posso até ter enganado, pode ser Efraim, pode ser Cícero, com a experiência dele, mas o que me conduz é que a posição dele de assumir, e eu acho que Lucas, Hugo Mota, João Azevedo, o próprio Aguinaldo em causa própria, e os demais que decidiram ir com ele, já perceberam. E ele passa uma coisa espontânea, que é confiança. Esse cara vai trair alguém? Esse cara vai dar um bypass em alguém? Esse cara vai ser incorreto com alguém? Não vai assumir compromisso que ele referendar? Ele não passa isso. Pode até ele vir quebrar a cara de todo mundo. Mas essa é a leitura que eu faço. Vamos continuar depois do intervalo fazendo uma pergunta simples. Diante de toda essa engenharia, esse terreno que está sendo desenhado dentro da base governista, o que sobra para a oposição? Qual é a aposta que a oposição tem? Tem força política, musculatura suficiente para enfrentar essa conjunção de forças com o candidato a governador no poder, na máquina e bafejado por uma série de partidos e de apoios políticos? O que sobra do ponto de vista do discurso, da narrativa para ou Pedro Cunha Lima ou para Efraim Filho? Daqui a pouco a gente discute esse tema aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba na Hora H. Hoje o tema é política. Nós estamos analisando os novos cenários do xadrez eleitoral paraibano com 3 convidados, 3 analistas políticos aqui no estúdio. Walter Santos, da revista Nordeste, do portal WSCom, Suetone Souto Maior, do blog Suetone Souto Maior, e Gutenberg Cardoso, do portal Polêmica Paraíba. Vou começar com Suetone, com a pergunta que eu deixei, Suetone. E a oposição? Se tudo isso que está sendo desenhado na base governista for confirmado, que queira ou não é uma grande aliança, uma grande força político-partidária, qual é a aposta que vai fazer a oposição? O que é que sobra para a oposição para chamar a atenção do eleitor, isso personificado ou em Pedro Cunha Lima ou em Efraim Filho? Tem um erro que é muito comum na política, a gente tem visto isso nos últimos anos, de subestimar a oposição, né? Em 2022, isso quase custou, né, uma reeleição de João Azevedo, né, porque até pouco tempo antes da eleição parecia que não existia oposição, que era um grupo extremamente desorganizado, que não ia surgir nome nenhum. Não tinha candidato. E esse grupo foi para o segundo turno. Né? O que se tem hoje, enquanto a base governista tem brigado por espaço, né, e se exposto quase com briga na rua, a oposição está se preservando. Né? Não está sendo comentado, não tem Efraim sendo comentado, não tem Pedro, não tem Queiroga sendo comentado, mas também não estão sendo preservados, não estão sendo atacados, não estão sofrendo desgaste algum. Então, eu não tenho dúvida de que esse grupo vem forte na eleição do próximo ano. Né, do ponto de vista eleitoral, né, terá um maior número de partidos na base para disputa, né, com o PSD, que foi angariado, né, com essas articulações que foram discutidas, inclusive com fusões, com federações de partidos. E agora há pouco essa discussão sobre a Federação PP União Brasil, com quem fica certamente ficará com o PP, o comando aqui na Paraíba. Mas não há como você descartar que Efraim possa conseguir também, dependendo da discussão nacional. Afinal de contas, tudo será batido, todo o martelo será batido lá em cima. Ou pode ir para outro partido, tem essa também. O Efraim pode ir para outro partido, como por exemplo o PSD, de onde já está Pedro Cunha Lima, como pode surpreender num acordo nacional em que ele permaneça no partido e garanta, de alguma forma, a candidatura do irmão a deputado federal, que é o que ele precisa.
Isso. Uma legenda, uma chapa proporcional que faça o irmão George Moraes ser federal. Daqui para lá, isso é possível. Não tem como subestimar a oposição, creio eu. Tem bons nomes, eles são fortes e serão representativos na eleição do ano que vem. Agora, uma pergunta que se faz, viu, Walter Santos? Historicamente, um prefeito de Campina Grande, Gutenberg Cardoso, sempre teve papel central no debate da discussão política da sucessão. O que não ocorre, pelo menos até esse instante, com Bruno Cunha Lima. Porque, no outro momento, um prefeito de Campina Grande ou seria cotado naturalmente para candidato a governador ou a definição da chapa passaria por ele de alguma forma. Por que, na sua avaliação, isso não acontece com Bruno Cunha Lima? Olha, nós vivemos um momento em que... Nem com Campina Grande, para estender assim até a cidade toda. Então, mas eu vou fazer um recorte e dizer que nós estamos anestesiados na atual conjuntura com o significado do maior São João do mundo. É tão forte esse, vamos dizer assim, acervo cultural e de negócios que se chama o maior São João do mundo, que a gente termina tratando a gestão de Bruno Cunha Lima num outro patamar. Eu, particularmente, pelas informações que tenho obtido junto às várias lideranças de Campina Grande, acho que depois das festas, depois de todo esse, vamos dizer assim, cenário de diversão, Campina Grande vai precisar conviver com os números reais da saúde, que anda com problemas, da educação, os problemas com os servidores públicos, porque, de acordo com a performance de Bruno Cunha Lima no trato dessas questões, nós vamos saber o tamanho dele na interferência da disputa de 2026. Tenho sabido, inclusive, vamos dizer assim, de desentendimentos com figuras do próprio governo municipal. Mas isso tudo faz parte de uma conjuntura que pode ser circunstancial. Mas o desempenho administrativo de Bruno Cunha Lima será decisivo para Campina e para o que significa a oposição em 2026. Pode ajudar ou puxar para baixo a oposição também, né? Também pode ser um elemento negativo. Mas, só para concluir, eu comungo também com a tese de que é preciso respeitar a oposição. Gutenberg Cardoso, nesse cenário, PL e o bolsonarismo vai ser forçado aí para um caminho solo para representar ali o palanque da direita, a direita mais vinculada a Bolsonaro, ou fatalmente não vai ter outro caminho tanto para o bolsonarismo quanto para a oposição se juntar logo no primeiro turno? Não, acho que vai falar mais alto são os interesses de cada projeto pessoal. Eu acredito que Efraim e George vão para o PL. Porque o PL colocou, Efraim, se você quiser disputar o governo, o partido está à sua disposição. O Elton Roberto vai sair e Cabo Gilberto ainda vai ser bem votado. Então, o George pode ser o segundo candidato a deputado federal lá nesse partido. Nesse bônus tem um ônus. Na hora que Efraim vai para o PL, ele está naturalmente abdicando dos espaços que tem no governo Lula, né? E ele tem espaço no governo Lula, na Paraíba e em Brasília. Desde quando isso é moeda para nacional? Não existe, acabou. Quer que é um exemplo hoje? Mas o PL não topa, Gutenberg. Esse é o problema. O PL Sim, é radical. Não é Efraim que não queira, é o PL que não topa. Você acha que o PL vai dizer, eu não aceito Efraim, um provável candidato que traz um deputado federal, que é irmão dele, quase eleito, ou vai ficar nessa brincadeira de candidatura de Queiroz? Esse PL de raiz bolsonarista tem dificuldade de aceitar. Aceita. Uma convivência com o Lula. Além de aceitar, eles não estão com essa condição de rejeitar esse tipo de entrada. O Cabo Gilberto está implorando para a Nilvan se filiar ao partido novamente. E Valber Virgulino com a porta fechada para Nilvan Ferreira. Que é uma inabilidade. Então, a conjuntura é outra, o momento é outro. O bolsonarismo está nas cordas. Inclusive hoje. Bom, mas aí, com relação à oposição de um modo geral, acho que
O Pedro, quando se filiou ao PSD e ganhou esse grande partido, um partido com tempo bom no guia eleitoral, como o senhor Antônio falou, tem o PSD, pode ter o PL, que tem um bom tempo e um bom fundo partidário, o MDB também tem um bom fundo, então esse conjunto pode dar a visibilidade para nivelar a campanha no guia eleitoral, e isso é importante. Então não dá para subestimar a oposição. E tem veneziano que está num trabalho para o Senado que ajuda também a cabeça da chapa. O Vitalzinho teve esse final de semana em Campina, conversando com o prefeito e ajudando o irmão. Então, esse espólio todo vai dar um certo equilíbrio. A gente vê um rolo compressor de partido, de liderança, tudo isso. Para deputado federal, eles devem eleger aí a grande maioria. Para estadual também. Mas a disputa para governo não será assim, achando que vai ganhar. Passeio, né? Não existe isso não. A Paraíba tem uma tradição de sempre ter campanhas duras e até ter surpresas. Vale o recado para o grupo governista, né? Que às vezes acha que só resolvendo a chapa está resolvida a eleição. Depois ainda tem que combinar com o povo, porque tem um outro lado para disputar, né? Suetônio Sotomayor, nos bastidores do PSB da Paraíba, há um frisson de preocupação com a saída do governador João Azevedo para disputar o Senado, Walter Santos. Qual é a preocupação? É que se houve dificuldades para o partido se fortalecer em 2022, quando o João tinha um comando da sucessão, imagina-se ou se prevê de que o partido pode ter mais dificuldades para, por exemplo, formar chapas competitivas para deputado estadual e para deputado federal, que é o compromisso que o PSB nacional quer não só reeleger o federal que tem, mas tentar ter 2 ou 3 deputados federais. E aí fica uma grande interrogação dentro do PSB. O que será do PSB pós-João? Com a saída de João no prazo da filiação, que tamanho ficará o partido? E principalmente depois que deixar o governo, o que será do futuro do PSB? Na sua bola de cristal, dá para fazer alguma previsão? Rapaz, o cenário mais interessante para o PSB era se Cícero fosse o candidato e o partido assumisse a prefeitura de João Pessoa. Pelo PSB. Isso, né? Ou se mesmo que ele fosse candidato por outro partido, mas deixaria a prefeitura de João Pessoa. Como herança desse espólio. Isso, que é um cenário que cada vez mais perde força, né? Se for a gente tiver essa conjuntura mesmo, que é a mais clara atualmente, né? Os partidos hoje e os candidatos, eles começam muito cedo as campanhas, porque antigamente as campanhas elas duravam 90 dias. Você tirava um candidato do zero em 90 dias. Você não tira um candidato do zero em 45 hoje em dia, né? Então, tudo foi muito antecipado. Então, hoje você tem Cícero Lucena correndo para se viabilizar, ainda com um nome colocado para disputa, mas com um arranjo sendo feito na base governista que quase o exclui. Então, para o PSB, deveria restar também essa preocupação de futuro do PSB, sem um executivo, sem uma máquina na mão, né? Mas a discussão mais recente é realmente a chapa para federal, né? Tem tempo ainda, né, de compor essa chapa, mas a grande questão é que alguns partidos partiram na frente em relação a isso. Você tem o Republicano se fortalecendo muito, você tem outras siglas se fortalecendo muito, e o PSB, né, que tem o governador, que é uma liderança muito relevante aqui no Estado, né, que precisa se deter nessa construção, porque senão o partido vai penar aqui no Estado também. Walter, você faz um complemento. Walter o governador João Azevedo, ele recentemente ascendeu ao comando do PSB aqui na Paraíba. Este é um fato que, alinhado ao nível do relacionamento que hoje ele granjeia com Lula, eu não vejo a hipótese dele sair do PSB do tempo presente em diante. Ele quem? Agora, o governador João Azevedo. Agora, ele convive com o desconforto, que também é real, do deputado federal Gervásio Maia, ex-presidente do PSB, que nos corredores, nos bastidores, sem confirmação, o que se sabe é que ele examina a hipótese de deixar o PSB por conta do coeficiente eleitoral.
ele teme não ter, vamos dizer assim, o quantitativo, outros candidatos na disputa com ele para ter o volume que renove o mandato dele. E a conversa não confirmada dos bastidores é de que há entendimentos com os republicanos, que também não confirma esse contexto. O fato é que, neste momento, o governador ele se prepara para ser candidato ao Senado pelo PSB. Agora, com a convocação pública do presidente Lula, né? Praticamente fez uma intimação pública, né? O que nós vamos precisar entender, aliás, estaremos com vida e saúde para acompanhar os vários, vamos dizer assim, lances, alguns que podem até ser dramáticos, mas paciência, isso faz parte do jogo. Ô Gutenberg Cardoso, quando a gente vai observando o movimento da política da Paraíba, você observa progressistas republicanos, muita força política. O outro lado, na oposição, é também mais à direita, é PSD, União Brasil. É União Brasil, é o PL. O que é que vai sobrar da esquerda nesse negócio, na Paraíba? Só o canto do palanque para bater palma? Ninguém fala, fora João Azevedo, que tem o espaço natural, ninguém fala mais num espaço que antes era sempre reivindicado publicamente, o lugar da esquerda, o lugar do PT. Não se está mais nem no debate isso. É o que isso? É realmente a força dos fatos presentes ou é esses segmentos de esquerda da Paraíba que realmente foram perdendo importância? A boca maldita hoje, lá do Seu Doce, começou a anotar as nomeações que Ricardo Coutinho já conseguiu no governo Lula. Várias. Chegou a 10. Todos aliados próximos dele que ficaram com ele. Aí, e quem mais da Paraíba, do PT, ou ligado ao governo Lula, nomeou alguém? Zero. No governo nacional, ninguém. Nada. Eu falo do governo nacional, nada. É como se Ricardo percebeu esse vácuo e foi lá. Porque as lideranças do PT aqui na Paraíba não estão conseguindo dialogar com a cúpula do PT para ocupar espaço tudinho. Olha, é umas coisas malucas. Por exemplo, hoje, o ministro das telecomunicações, eu fui ver a cena. Olha, uma audiência, uma solenidade de um evento. Para entregar computador velho, recondicionado. Primeira coisa, o erro já estava aí. Depois, cadê o prefeito da cidade? Não estava. Cadê o governador? Não estava. E olha, quando eu cheguei, a solenidade já estava conversando. Mas quem estava? Não, o secretário de Educação, porque era no local da Secretaria de Educação, no colégio. Do Estado ou do município? Do Estado, o Wilson Filho. Jaguaribe. Aí eu cheguei e disse, Wilson Filho, você não vai para essa mesa? Você vai representar o governo? Ele foi o último a ser chamado. Mas tem... E assim, parecia uma coisa irreal. É um fragmento do governo, da direita, do PL de Efraim Moraes, do União Brasil de Efraim Moraes, era o dono daquela solenidade. Então, o resto do governo não comparece. São os condomínios do governo. Os condomínios, fale. E, por favor, não confunda o que eu vou dizer com etarismo. Não se trata disso. O que eu quero dizer é que, em relação à pergunta de Heron sobre a esquerda, isso não é um problema da Paraíba, isso é um problema do Brasil, né? A esquerda não tem se renovado. Se você for observar e fizer as contas, quem é a liderança mais jovem da esquerda com mandato aqui em João Pessoa, só para fazer um recorte, né? Talvez Marcos Henriques, né? Todo mundo militou na política sindical da década de 80, há muito tempo, década de 80, década de 90. Não há um jovem de 20 e poucos anos da esquerda que foi eleito agora há pouco. Não, você não mandato, tem. não. Você não, e você tem essa discussão para o Brasil, né? Na eleição de 2022, quantos deputados federais de esquerda foram eleitos em primeiro mandato? Jovens. Cabe numa Kombi, talvez. Né? Você está querendo dizer que a esquerda se envelheceu e não tem conseguido se renovar? Não há hoje um trabalho nos partidos de esquerda de formação de novos quadros. Heron, É tanto que Luiz Couto é o deputado federal do PT pela quinta vez, né?
por aí, né? É por aí. Heron, aliado a essa constatação que está sendo exposta aqui, tem um elemento cultural novo que emergiu de 2014 para cá e que se consolidou, sobretudo, na última disputa de 2018, que significa a força do que significa as redes sociais. E, nesse contexto, o segmento ideológico à direita, há mais tempo se preparou para conviver e dominar esse cenário do que se chama fake news. Olha, não sei quantas das pessoas têm lido o que está nos bastidores desse ecossistema, esse sistema chamado internet. Mas o que existe de grande interferência do exterior dentro do Brasil é uma coisa impressionante. Walter Santos, Suetônio Souto-Maior, Gutenberg Cardoso, muito obrigado pela presença nesse rico debate aqui sobre a política paraibana. Obrigado a você pela audiência. Esse programa é reprisado toda terça-feira, às 14h, depois do Melhor para Você. A gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. E até a próxima segunda.